Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Não é uma passagem. Capítulo 30. Do primeiro em diante. Aleluias. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e a tinha queimado a fogo. Aleluias. E tinha queimado a fogo. E tinha levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. E ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreíta, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. O povo falava em o quê? Apedrejá-lo, apedrejar Davi. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Se fortaleceu no Senhor. No Senhor, seu Deus. Verso 7, Davi livra os cativos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Consultou Davi a quem? Consultou Davi ao Senhor. Consultou Davi ao Senhor. Aleluia. Alcançá-la-ei. E lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. O Senhor responde a Davi: persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. E perseguiu-os Davi, ele, os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o rio de Besor. E acharam no campo um homem egípcio,
E o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: poderia descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelo, fugiram. Aleluia, só até aí. Glória a Deus. É um texto interessante, que mostra o quanto Davi buscava consultar ao Senhor. Mas vamos ao que antes ocorreu. No verso 29, Davi, nós sabemos que esse período Davi estava fugitivo de Saul, e encontrou guarida, encontrou apoio em Ziclague. Ziclague era um território israelita, pertencente a Judá, mas estava sob o domínio dos filisteus. E os filisteus eram inimigos do povo israelita. Mas Davi encontrou apoio, encontrou guarida para se refugiar em Ziclague, onde era dominado pelos filisteus. E lá residia não só as suas 2 esposas, como também as esposas daqueles soldados que aderiram à rebelião junto a Davi. Davi estava comandando um grupo de rebelados, um grupo que se uniu a Davi para lutar juntamente com Davi. E Davi estava liderando esse grupo de pessoas que eram tidas como escórias da sociedade e se aliaram ao exército de Davi. Se alistaram no exército de Davi. Pessoas às quais ninguém dava nada. E trazendo de forma espiritual, Jesus convoca e alia ao seu exército pessoas que ninguém dá nada. E Davi estava com este exército de pessoas que estavam à margem da sociedade, mas se renderam a querer uma mudança de vida e se aliarem ao exército junto a Davi. E Davi se propõe a dar apoio aos filisteus numa investida contra Israel. Mas só que ele vem na retaguarda. Ele vem na retaguarda. E Aquis, um dos reis daqueles territórios dos filisteus, confiava em Davi. Foi quem propôs a dar guarida a Davi. Confiava em Davi plenamente. Mas quando os príncipes filisteus viram Davi na retaguarda do seu exército,
junto com seus soldados, eles tremeram e disse: eu não confio nesse homem. Não é esse homem, soldado, homem de Saul, que se rebelou contra Saul? Não confio nesse homem não. E Aquis fala: não, eu confio plenamente nele. Mas os príncipes não quiseram conta com o apoio de Davi. O que isso nos traz como reflexão? Se você tem um chamado, se você se alistou no exército de Deus, e se você for combinar lá fora, ninguém vai te aceitar mais. Se você se rebelar lá fora contra o povo de Deus, as pessoas não é esse que era o cristão? Não é esse que fazia parte daquela igreja e agora vem se juntar a nós para... Não quero eles aqui, não quero ele aqui não. Foi isso que fizeram com Davi. Porque Davi não pertencia àquela linhagem para guerrear, para dar apoio contra o seu próprio povo. E Davi, Aquis, falou com Davi: olha Davi, eu confio plenamente em você, eu lhe dei guarida, você ainda continua refugiado em minhas terras, eu confio em você, mas os príncipes não querem conta com o seu apoio, mas eu continuo confiando em você, retorne com seus soldados, para que não te vá mal. Aí Davi retorna. Aí nós entramos nesse texto, no capítulo 30, no verso 1, falou: após 3 dias, Davi, retornando para a sua terra de refúgio, a qual ele está guarnecido, a qual ele está protegido e se escondendo de Saul, ele retorna. E os amalequitas eram um povo nômade, era um povo que se aproveitava de momentos em que a terra estava desguarnecida para eles saltearem, porque eles eram mercenários, eles não participavam de guerra, mas eles se aproveitavam assim, após guerras, para saquearem aquele restante de despojos nas cidades. E as cidades que não estavam em guerra, que estavam desguarnecidas, eles se aproveitavam para saquearem. E ele tinha um diferencial, que ele não só saqueava, não só levava os bens, mas queria levar pessoas para levarem como escravo. E de preferência as mulheres e as crianças. E os amalequitas são descendentes de Esaú. E isso aconteceu, ele sabendo que Davi não estava na cidade com os seus soldados, e sabendo do poderio de Davi, em que Davi era um exímio guerreiro, e que estava com pessoas de coragem, de fibra, destemidos, assim como o pastor Raimundo Filho destemido. Destemido. Eles se aproveitaram, invadiram a Ziclag e também as outras cidades filisteias ali da Judéia, porque estava desguarnecida, sem os seus soldados que estavam no fronte. Vê que Davi está vindo com os seus soldados para Ziclag, e os filisteus estão lá, no fronte. Quando Davi chega na cidade, está toda devastada. E os homens que estão ali, as pessoas que estão ali, que antes tinham uma confiança total em Davi, que ora vira Davi a conquistar tantas guerras, a vencer tantas batalhas e ovacionar a Davi, porque no capítulo 29 fala da grande questão em que Saul começou a perseguir Davi, porque o povo ovacionaram Davi, que falou que Saul matava 1000, mas Davi matava 10.000, e nisso criou um ciúme em Saul, porque Saul queria a glória para ele, e viu um dos seus súditos serem ovacionados no lugar dele. E o povo, aquele mesmo povo, tão confiante no guerreiro Davi, no seu exército, agora pensa em apedrejar.
porque estavam sentindo uma forte dor pela falta de suas mulheres e seus filhos, e estava culpando Davi. Olhe, os ismaelitas, os amalequitas vieram aqui, sequestraram, levaram tudo por causa de você. Você não estava aqui. O inimigo deste povo é você. Cuidado. Cuidado com aqueles que te aplaudem. As pessoas às vezes costumam estar acomodadas quando está recebendo muito aplauso. Abram os olhos. Aqueles mesmo que te aplaudem, aqueles mesmo que usarão as mãos para quererem te apedrejar no momento em que eles acharem que você falhou, ou até no momento que você falhar mesmo. Não houve falha em Davi. Mas eles acharam, a suposição deles é que a culpa era de Davi. Sempre, no momento de angústia, no momento de alguma fragilidade, no momento de alguma dor, as pessoas vão procurar um bode expiatório para acusar. Vão procurar um bode expiatório para acusar. E pode ter certeza que o líder é o primeiro a ser apontado e afrontado. As pessoas que usavam suas mãos para aplaudir a Davi foram aquelas mesmas que estavam querendo usar suas mãos para apedrejar. Aí Davi se levanta, não, eu vou buscar ao Senhor. Busca logo o sacerdote, olha, traga o éfode, que é o éfode do tia, o Tumim Urim, e que jogava-se para ver a decisão de Deus. O éfode era a estola sacerdotal, onde tinha o Urim e o Turim, que eram os dois dardos, onde quando jogava, se perguntava, e se caísse na mesma posição, era a resposta sim. Se caísse aí numa posição, outra e outra, não. Então ele pergunta a Deus e lança. E a resposta de Deus é que ele avance. A direção do homem e da mulher de Deus deve estar no Senhor. Não se preocupe com aqueles que querem te apedrejar. Não se preocupe com os que te aplaudem. Nunca ache que está autossuficiente, que está bom demais. Como disse, as pessoas às vezes se acomodam quando está recebendo muito aplauso. Eu fico de orelha em pé. Disse, eu preciso melhorar mais. Não vou ficar nessa não, porque estão me aplaudindo, eu vou estacionar aqui. Eu vou sobrar nessa. Porque esse mesmo que está me aplaudindo agora, amanhã é os mesmos que vão me jogar pedra, se eu não melhorar. Então a cobrança, você se cobra é você mesmo. É preciso nós cobrarmos a nós mesmos. E quando nós cobramos a nós mesmos, nós vamos ver que há falha em nós, e vamos ver que não somos autossuficientes. Que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E Davi se colocou nessa posição. Ele disse, eu não vou tomar uma posição de punhos próprios, não. Minha mulher também foi. Meus filhos também foi. Não foi só os teus, não. O sofrimento que vocês estão passando, eu estou passando também. Às vezes as pessoas acham que os líderes não sofrem, não. É o que mais sofre. Além da situação dos seus problemas, carrega o problema de todo o povo. De todos aqueles a qual eles lideram. E Davi estava com aquela carga agora. Não somente a dor de ter levado cativa as suas mulheres e seus filhos, mas também do povo. Ele vai buscar a solução ao Senhor. E Deus responde.
Saiba uma coisa, o nosso refúgio é do Senhor. Mesmo que os homens nos abracem, as pessoas nos abracem, nos garantam segurança, mas a nossa confiança deve ser totalmente no Senhor. Davi busca o Senhor. E o Senhor responde a Davi: persegue-a, porque de certo a alcançará e tudo libertará. Senhor, olha, de certo você vai alcançar e tudo tu libertará. Ele não fala assim, ó, algumas coisas tu vai libertar não, algumas coisas tu vai trazer de volta não. Ele, tudo. O nosso Deus é um Deus do tudo. Não é um Deus do algo, do parcial. Ou Deus é ou não é. Com Deus é assim. Ou faz ou não faz. Mas Ele completa. Ou não faz por completo ou faz por completo. Ou te diz sim completamente ou te diz não completamente. Tudo libertará. Você vai trazer tudo. E uma coisa que acontece no caminho. Encontram um homem ferido e veja os liderados de Davi o que faz. Antes de levar a Davi, os liderados é espelho do seu líder, porque era isso que Davi deve ter ensinado e propor no seu coração: o perdão e o cuidado aos feridos, às pessoas angustiadas. Por mais que pareçam ser nosso inimigo, e nós vamos ver quem realmente era esse egípcio. Os soldados pegam e primeiro, antes de levar Davi, o alimenta, porque ele estava fragilizado. E quando leva Davi, ele já retomado as suas forças após ter se alimentado, eles levam a Davi, e Davi pergunta a ele: de onde tu és? Quem é o teu senhor? Ele fala: olha, meu senhor me abandonou porque ele estava ferido, adoeci, e ele me abandonou. Davi era acostumado a cuidar de ovelhas. Aí eu lembro-me, eram 100 ovelhas juntando aprisco, eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. O pastor vai em busca da sua ovelha, não abandona pelo caminho. E o usurpador abandona. Olha o que o senhor desse egípcio fez no caminho. Ele ajudou em todo o processo do despojo, em todo o processo de saquear a Ziclague. Ele ajudou, mas no caminho, quando ele adoece, ele é descartado. Davi não era acostumado a descartar suas ovelhas, não era acostumado a descartar seus liderados. E Davi conversa com ele, e ele acaba dizendo que, olha, eu, junto com meu senhor, nós invadimos ali a região sul dos filisteus, ali entre Judá, e entramos em Ziclague, salteamos tudo e levamos cativo as mulheres, as crianças e todos os bens. O que Davi poderia fazer nesse momento, se fosse usar de vingança? Davi, inteligente, ele fala, pede clemência. Fala: o senhor, meu senhor, não vai me entregar ao meu senhor, nem vai me matar não, nem para que ele me mate, nem o senhor me matar não. Ele: não, então somente me leve a caminho. Saiba uma coisa, que quando você coloca nas mãos do Senhor
coloca a decisão nas mãos do Senhor, até o teu inimigo vai voltar para te ajudar. Até o teu inimigo, aquele que se levantou contra você, vai ser aquele que vai utilizar as mesmas mãos que levantou para te apedrejar, a mesma mão que agora ele vai usar para te ajudar. Porque a direção é de Deus, não é do homem. Quando a direção é nossa, o ódio vai tomar conta do nosso coração. Com certeza o sentimento de vingança vai vir. Aí a coisa vai tomar um rumo totalmente diferente. Porque se Davi não está sob a direção do Senhor, ele podia perder a oportunidade de resgatar toda a sua família. Ele já encontrou o inimigo lá galhado. Vou descontar logo com ódio e furor nesse cabra aqui que ele... né? Ele não. Alimentou e o inimigo foi usado para ajudar. Quando vai ao caminho, os amalequitas estavam tão despreocupados, né? Dançando, pulando, festejando. Às vezes aqueles que te jogaram pedra são aqueles que estão festejando agora, pensando que você está derrotado. E você calado trabalhando, no silêncio de Deus trabalhando. E os próprios da linhagem dele ajudando o carro. Como achou no caminho para ajudar a levantar. Quando Davi chega com o seu exército, lembrando que no caminho ficou 200, né, cansado. Sempre os cansados vai ficando pelo caminho. Nunca se conta com todo mundo. Pode ter certeza, você nunca vai contar com todo mundo, principalmente a família. E em todo lugar que você for liderar, for trabalhar, você não vai contar com todo mundo. Você vai saber contar de dedo com quem você vai contar. Ele saiu com 600 homens. Ele ainda foi até tão agraciado que ainda só ficou 200 no caminho, né? Que outras histórias, como a de Gideão, ficou muito mais. E hoje está ficando muito mais na frente de muitos líderes ou muitas localidades. Conte com quem você pode contar, com quem realmente se coloca à disposição. Se não se coloca à disposição, não conte. Cuide bem, zele, mas não conte. Conte com quem pode estar com você. Nas suas lutas, nas suas batalhas, no seu ministério, nas suas ações. Se não pode por algum motivo, não aguentou, esses não aguentaram, cansaram. Mas Davi não abandonou, e nós vamos ver lá adiante. Segue 400 com Davi. E Davi, quando chega lá, aquela festa toda, aquele povo comemorando a derrota de Davi, e Davi por trás já comemorando a sua grande vitória, porque o Senhor entregou nas mãos dele os seus inimigos. Aleluia. Não se importe com quem está comemorando a tua derrota, não. A tua suposta derrota. Para o Senhor, o seu povo não existe derrota para o povo de Deus. Existe batalha travada. Existe supostas derrotas. Mas a batalha está continuando. Diga, ó, continue batalhando, continue à frente. Continue batalhando, não desista. Mesmo vendo os seus inimigos festejarem, te apontarem, dizendo que você está perdido, não desista, porque o Senhor já decretou a tua vitória. E Davi por trás pegou uma presa fácil, festejando. E Davi, ó, passou no sarrafo.
trouxe tudo, tudo e ainda mais. Aí mais adiante, no verso 22, então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Olha só, os homens, Davi estava rodeado, como eu disse, da escória da sociedade mesmo, que se alistaram no exército. Alguns estavam aprendendo com Davi a renovar a sua vida, outros ainda tinham aquele requisito de ódio, de vingança. Ele diz, olha, no verso 22 ele diz, olha, nós ganhamos, nós conquistamos tudo aqui com nossa força. Aqueles que ficaram, aqueles que não quiseram vir, e aqueles que ficaram no caminho, nós não vamos presentear com os despojos com o que a gente está conquistando aqui não. O que conquistar aqui é só nosso. Nós só vamos devolver as suas mulheres e seus filhos. Mas o restante é tudo nosso. Foi nós que lutamos. Eles ficaram lá no caminho, outros não vieram, o problema dele. Olha a resposta de Davi, a resposta de um líder, de um homem de Deus. Porém Davi disse, não fareis assim. Irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa contra nós, vinha das nossas mãos, e quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram, no verso 24. Davi disse, olha, os nossos irmãos não quiseram vir, outros não aguentaram vir, mas nós vamos levar a porção da nossa vitória e agraciar, abençoar também aqueles que ficaram. Isso é trabalho em equipe. Os que estão no banco de reserva também faz parte do jogo. Os que não foram escalados também faz parte do jogo. Aqueles que não aguentaram também faz parte. E Davi está dizendo, ó, nós vamos agraciar sim, nós vamos abençoar todos. No julgamento humano seria diferente, mas com Deus é totalmente diferente. Nós vamos ver naquela parábola do homem que sai a convocar os trabalhadores, e aqueles trabalhadores que foram convocados mais cedo, e aqueles que foram convocados no final da jornada, receberam o mesmo valor. Aqueles que trabalharam mais, mas como é que pode? Esses trabalharam só meia hora, o Senhor convocou há poucos instantes e está recebendo o mesmo valor que eu estou recebendo, não é justo. Aos olhos humanos não seria justo, mas quem quer agraciar não é o dono da... E Davi usou dessa divisão de Deus. É tanto que esse tipo de divisão no meio do povo de Israel se tornou lei. Não só aqueles que vão à frente, mas aqueles que ficam na retaguarda também. Porque tem aqueles que ficam orando, aqueles que contribuem. Aqueles que estão enfermos que não vão poder ir para a fronte, à batalha. E é preciso compreender cada situação. Ah, mas tem aqueles que não foram porque não querem de jeito nenhum. Problema. Se nós agraciarmos, vai tomar um simancol. E vai, eu fui agraciado, vai tomar um simancol sem fazer nada, eu vou também na próxima. Vou treinar para participar da guerra também. Não vou ficar aqui como um inútil e recebendo a benécia, porque os outros vão ficar de olho também, né?
Davi fez aquilo que o Senhor determinou, porque ele estava sob a direção de Deus. Pouco importava para ele o que os soldados, as pessoas, aqueles que estavam à sua volta, iam pensar, não. Na hora da pedrada ele teve essa ideia, na hora de uma divisão que ele não ia agir com pulso forte, com mão forte também. Então que venhamos a entender e tomar essas lições, que são lições maravilhosas, essas narrativas bíblicas servem de exemplo, de lição para nossas vidas, para o nosso viver no ministério, na nossa vida em comum, nas nossas decisões diárias. É preciso colocar tudo na mão do Senhor, tudo sobre a direção e decisão do Senhor, não tomarmos decisões precipitadas. Busque ao Senhor. Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Então o Senhor vai direcionar em tudo e iremos conquistar o tudo de Deus. Não é o algo, não é o pouco, mas é o tudo, porque Deus sempre tem, além daquilo que nós merecemos, achamos merecer, porque nós não merecemos, achamos merecer, e às vezes até falamos com Deus, sobre uma gordurinha, porque é bíblico, Ezequias fez isso. Na intimidade com Deus, nós precisamos conversar com Deus de forma totalmente natural, naquilo que sentimos. Ó Senhor, tenho feito a sua vontade, o que é que o Senhor tem de decisão para a minha vida? Até falar da maneira que gostaria que fosse. Olha, Senhor, não poderia ser assim? Mas não empurrar em Deus que deva ser dessa maneira. Não poderia ser assim, sem argumentar com Deus. Embora tenha momentos que é melhor nem argumentar. Deixar sobre a direção de Deus mesmo. Há situações diversas em que devemos ou não argumentar a Deus. E momentos diversos também que não precisamos nem argumentar, a resposta já vem esmiuçada, como veio para Davi. Vá, porque você vai alcançar e ainda vai resgatar o tudo. Oh, glória a Deus! Que Deus em Cristo abençoe esta palavra em nossos corações, que realmente venhamos colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso viver. Aleluias. No domingo é ceia, é ceia do Senhor e dia dos pais. Os pais é um pouco esquecido, nessas festividades. Nem me movimentei para criar nada, porque seria legislar em causa própria. Mas Deus sabe todas as coisas. E domingo é a Santa Ceia do Senhor. Estejamos aqui firme e forte, com a permissão de Deus. Amanhã estaremos ali numa vigília, ali onde o pastor Raimundinho mora, ali bem pertinho dele mesmo. A igreja ali, o bispo Joilson, aí o pessoal da Gabriela, do Brejo, estará indo, e nós estaremos ali com a permissão de Deus, se assim Deus permitir. Amém? Mais algum aviso? Mais alguma? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Prepara-te. Prepara-te. Busque mais ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Ele ainda está respondendo, Ele ainda está nos dirigindo, Ele ainda está lhe convocando e nos convocando. Venha, bendito do meu Pai, eis que estou à porta e bato. Amém? Vamos ficar de pé. Eita, glória a Deus.
Na quinta-feira foi bênção de Deus ali em Venda Nova, né? Deus tem trabalhado ali de forma sobrenatural naquela localidade. Na próxima quinta-feira, com a permissão de Deus, estaremos já com pedido já em outro lar, né? E já tem mais 2 lares para estar fazendo esses cultos, essas células, que é a preparação. Estamos realmente, já implantamos ali a extensão da Xuxa Jesus Reina, Ministério Segundo o Coração de Deus, ali em Venda Nova. Domingo, com a permissão de Deus, estaremos ali de manhã, e 3 irmãos ali se predispuseram a estar limpando a área, né? O mês que vem estaremos ali colocando a pedra fundamental com culto ao Senhor, e dia 20 estaremos com impacto evangelístico lá, pela manhã. Dia 20 é o próximo domingo, de domingo agora às 8, 9 horas da manhã, estaremos lá fazendo um impacto evangelístico, e já lá à frente do terreno, encerrando com uma concentração evangelística. Amém? Aleluias. Maravilhoso, eterno, amado Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela porção da tua palavra, que nos trouxe ensinamentos diversos, ó Pai, para colocarmos em prática em nosso viver. Atitudes, comportamentos, ações a qual, ó Pai, nós espelhamos e vimos, ó Pai, através desta narrativa, desta pregação textual, a qual vimos exemplos marcantes que podemos e devemos trazer para nossas vidas, ó Pai, das atitudes de Davi frente ao seu povo, frente às suas próprias decisões, colocando nas mãos de Deus, sem se desesperar, e indo em busca, ó Pai, das grandes vitórias, do seu tudo que o Senhor decretou. E não é diferente com nós. Vamos colocar em prática essas atitudes, para enquanto aqui estivermos, ó Pai, irmos em luta, ó Pai, focando a vida eterna nos céus, enquanto fazemos a tua vontade, buscamos o teu reino de forma correta. O Senhor vai providenciando, vai provendo o nosso viver, adicionando às nossas vidas as nossas necessidades, enquanto aqui estivermos, ó Pai. Em nome de Jesus, sei, ó Pai, com cada uma família aqui representada, também aí nas redes sociais representada, ó Pai, dando livramento, sustentando em tuas santas mãos. Leva-nos em paz para os nossos lares, livrando de todos os males nas estradas, pelo caminho, pelo percurso, ó Pai. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Que a graça e o amor de Deus Pai, as doces e infalíveis consolações e comunhão do seu Espírito esteja em vossas vidas, hoje e eternamente, amém? Somos mais que vencedores, somos mais que vencedores. Jesus reina na tua vida, Jesus reina na tua vida, na tua casa, na tua família, por onde quer que você andar. Não saia sem apertar a mão do seu irmão, amém? Shalom, meu amigo, Deus vai contigo até o fim, com seus braços de amor te sustenta o Senhor. Shalom, 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 a paz de Cristo Jesus. Aquele abraço, em nome de Jesus.